Irmãs, eu estou gostando de contar história. E hoje eu queria contar para vocês rapidinho a história de uma moça chamada Helena. E a Helena, ela tinha uns 20 anos. E a Helena já estava totalmente, irmãs, totalmente cansada e estressada, com seus 20 aninhos. Parece que essa é uma tendência desse nosso século, né? O estresse, o pessoal diz que é a doença do século, a ansiedade, o estresse. E a Helena, com seus 20 anos, ela já estava assim, bastante estressada, bastante cansada. E Helena vinha de uma família que era um pouco desestruturada. Os pais da Helena tinham sérios problemas no casamento, problemas financeiros, né? A família dela não era uma família abastada. O casamento dos pais dela sofria com o vício do álcool. E a mãe da Helena, então, criou a Helena para ela ser aquela mulher típica do século XXI, né? Conquistar todos os seus objetivos, ter o seu próprio carro, ter o seu emprego, ter o seu apartamento. Aquela mulher totalmente independente. Então, a Helena foi criada para ser uma mulher totalmente independente. A Helena foi enviada para estudar fora, ela se esforçou, ela era esforçada, se esforçou, passou numa faculdade federal, que era super concorrido, mas por motivos muito alheios à vontade dela, ela não conseguiu se matricular na faculdade. Imagina o tamanho da decepção daquela jovem com seus 19, 20 anos, que via naquela oportunidade de estudar, a realização, né, de todos os objetivos dela. Então, ela ficou ainda mais estressada, ainda mais decepcionada, frustrada. E então, a Helena resolveu arrumar um emprego novo, que ela pudesse ganhar um pouco mais, e começou a trabalhar numa empresa. Naquela empresa, com 3 meses de trabalho, ela se destacou como uma das melhores funcionárias da empresa. Ganhou vários prêmios na empresa, e inclusive ganhou uma promessa de que ela receberia uma promoção. A Helena falou, bom, agora eu vou me dedicar a essa promoção, mesmo que eu tenha que abrir mão de algumas coisas, porque talvez através dessa promoção eu consiga, então, atingir os objetivos. Então, a Helena abriu mão de várias coisas para se dedicar àquela promoção. E os meses foram se passando, a empresa só elogiava a Helena e usava a Helena para treinar outras pessoas, mas a promoção da Helena não vinha. Aquelas pessoas que ela treinava eram promovidas e ela mesma não. E a Helena foi questionar os chefes dela. E eles falavam para ela, paciência, menina, paciência. Mas a Helena não tinha paciência. Ela não queria ter paciência, ela queria que os objetivos dela fossem atingidos. Então, ela foi ficando ainda mais frustrada, ainda mais decepcionada. Os problemas foram se agigantando e ela começou a ter problemas na saúde. Ela começou a ter fortes dores no estômago, que foram se intensificando com o tempo. Ela foi procurar um profissional que diziam que era um dos melhores da cidade. E naquela consulta, o médico olhou para ela e fez aquela bateria de perguntas que os médicos fazem sobre rotina. Rotina alimentar, como você dorme, o que você come, o que deixa de comer, que horas e tudo mais. E ela foi respondendo todas aquelas perguntas e com todos os detalhes, porque ela queria que aquele médico visse o quanto ela estava sofrendo. Ela precisava de pelo menos, 15, 20 dias de licença médica, né? E ela foi contando tudo para o médico, até que chegou um determinado momento que aquele médico olhou para ela e falou assim, minha jovem, se Deus estivesse na sua frente agora, o que você pediria para Ele? Deus. Ela queria saber de Deus, né? Mas, se dizem que Ele é todo poderoso, né? Então ela passou na cabeça dela uma série de pedidos. Talvez o problema dos meus pais, do casamento dos meus pais, de repente a faculdade, que eu consiga entrar na faculdade, que eu consiga a promoção. Já sei, eu quero um emprego novo. E ela olhou para o médico e falou, é um emprego novo. E aquele médico olhou para ela e falou assim, olha minha jovem, até hoje, só uma pessoa respondeu
corretamente a minha pergunta. Ela olhou para ele. E qual é a resposta, né? Ele falou para ela, sabedoria. A Helena olhou para o médico, ele escreveu no prontuário, deu na mão dela um papelzinho que não tinha um remédio sequer. Só dizia para ela se organizar, para ela comer corretamente, aquelas coisas todas. Irmãs, sem uma medicação para tomar, sem nenhum atestado, nem sequer daquele dia, só daquelas horinhas que ela esteve ali, a Helena saiu daquele consultório bufando, falando, esse é o médico que falaram que era especialista? E foi embora, não queria nunca mais voltar naquele médico. E ela seguiu o rumo dela. Quantas Helenas nós temos aqui hoje? Quantas de nós, irmãs, estamos cansadas, estamos sobrecarregadas, temos enfrentado na nossa casa problemas, quer com o nosso cônjuge, quer com os nossos pais, quer com os nossos irmãos, temos enfrentado problemas no nosso trabalho, temos enfrentado problemas na faculdade, qual o problema for na saúde. Problemas que fizeram com a Helena, que tem feito com que a gente sofra, porque todos os nossos focos, todas as nossas atenções estão voltadas para a solução daquele problema, para atingir aquele objetivo. E olha, nem sempre essas questões, esses desejos são ilegítimos. Você pode estar preocupado, de repente, com a conversão de um ente familiar. E aquilo pode tomar toda a sua atenção. Você pode, de repente, estar preocupada com a cura de uma doença de alguém que você ama tanto. E aquilo está trazendo para você tanta angústia. Então, nem sempre os focos dos nossos desejos são focos ilegítimos. Nem sempre são desejos ilegítimos. Por que isso? Porque o problema não está no objeto de desejo. O problema está em nós. Muitas vezes, o objeto de desejo é legítimo. Mas o problema está no nosso coração. E como nós, quando focamos nesses problemas, nós ficamos com os nossos corações descompassados. Aí que está o problema. Nós ficamos com os nossos corações e a nossa atenção desfocada. Aí está o problema. Então, irmãs, com esse pensamento em mente, pergunto para você, se Deus estivesse na sua frente hoje, o que você pediria? O que você desejaria hoje que Deus fizesse por você, que fosse a solução e te tirasse dessa situação em que você se encontra de estresse, de preocupação, ou quem sabe, de angústia? Com esse pensamento em mente, irmãs, eu quero abrir a Bíblia com vocês em Colossenses. E quero pensar com vocês no que nós temos focado. Colossenses, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7, nós vamos ler e vamos pensar o que nós temos focado. Colossenses 2, de 1 a 7. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por todos quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora,
como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Vamos orar mais uma vez, irmãs? Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, que é viva, que é eficaz e que é penetrante, Senhor. E nós nos colocamos diante de Ti e clamamos que o Senhor mesmo traga à nossa mente, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer que nós entendamos, aquilo que o Senhor quer que nós enxerguemos na Tua palavra, para que nós possamos viver vidas agradáveis a Ti. Ó Deus, esteja conosco, Senhor. Esteja com essas minhas irmãs que aqui estão. Que o Senhor mesmo engrandeça o Teu nome na vida de cada uma delas. É a nossa oração nessa tarde, em Cristo Jesus. Amém. Irmãs, essa carta aos Colossenses foi escrita pelo apóstolo Paulo. Ele escreveu essa carta quando ele estava preso, provavelmente em Roma. E você pode observar isso se você olhar no capítulo 4. Lá no finalzinho do capítulo 4, no versículo 18, ele pede para que os colossenses se lembrem das algemas dele. Então, Paulo estava preso em Roma, e lá em Roma, naquela prisão, ele recebeu a visita de um homem chamado Epáfras. Epáfras era um homem convertido através da pregação do apóstolo Paulo, provavelmente quando Paulo pregou na sua segunda viagem missionária lá em Éfeso. Provavelmente Paulo foi ali que ele se encontrou com Epáfras. Epáfras ouviu o evangelho, entendeu o evangelho, creu no Senhor Jesus, aprendeu e foi instruído pelo apóstolo Paulo, e retornando para sua região, Epáfras pregou e anunciou aquele evangelho naquela região. Tendo anunciado o evangelho naquela região, os frutos dessa obra feita por Epáfras foi a fundação da igreja de Laodiceia, de Hierapolis e a igreja de Colossos. Tudo isso você pode olhar lá no capítulo 1, no versículo 7, Paulo relata a questão do Epáfras, a vida do Epáfras e como ele era agora ministro na cidade de Colossos. Então, Paulo recebeu a visita de Epáfras, e Epáfras contou para Paulo sobre o trabalho da igreja de Colossenses. Contou para Paulo que naquela cidade de Colossos havia uma igreja que pessoas ali tinham ouvido do evangelho, tinham entendido o evangelho, e aqui tem uma boa questão para a gente pensar. Né? Às vezes a gente quer que as pessoas sintam algumas coisas quando ouvem a palavra de Deus, a gente quer que sinta aquele arrepio, né? Eu tenho uma pessoa que eu conheço, né? Um vizinho lá de casa, que tudo ele arrepia, né? A gente brinca que é engraçado, a gente vai falar com ele e fala, arrepiou. Aí até as minhas meninas já sabem, né? Quando a gente encontra o seu Roberto, ele fala assim, arrepiei, né? E às vezes a gente quer que as pessoas, quando escutam a mensagem do evangelho, fiquem arrepiadas, né? Mas não é isso, as pessoas precisam entender a mensagem do Evangelho. E aquelas pessoas de Colossos entenderam a mensagem do Evangelho. Eles entenderam e creram em Jesus Cristo e depositaram a fé deles em Cristo Jesus. Ou seja, aquelas pessoas ali eram crentes genuínos. Tudo isso você pode olhar aqui no capítulo 1, no versículo 4 até o versículo 8, você vai ver esse relatório que Epáfras traz para Paulo. Mas, irmãs, como a igreja é formada por pessoas como nós, pecadores, né? E nem tudo é perfeito, não é verdade? Só Jesus Cristo, né? Naquela igreja também estava acontecendo alguns problemas na igreja de Colossos. Estava havendo um movimento ali na igreja, um movimento muito estranho, um movimento alheio à palavra de Deus, aquilo que Epáfras tinha ensinado. E esse movimento perigoso que estava entrando na cidade de Colossos, na igreja de Colossos, estava trazendo prejuízo para o culto daquelas pessoas. Estava trazendo prejuízo para o culto que os colossenses estavam prestando a Deus. E é complicado, irmãs. Nós temos que tomar cuidado com movimentos que
querem acrescentar algo à palavra de Deus e ao culto ao Senhor, algo que não condiz com o evangelho bíblico, com o evangelho escrito aqui, olha, na palavra de Deus, formado e alicerçado pelos apóstolos, pelo fundamento dos apóstolos. Nós temos que tomar cuidado com isso. Sabe por quê, irmãs? Quando nós acrescentamos algo ao culto, que é algo além daquilo que está nas Sagradas Escrituras, nós estamos diminuindo a eficácia do Senhor que está sendo adorado naquele culto. Nós estamos anunciando qualquer outro evangelho, mas não o evangelho bíblico. Então nós precisamos tomar muito cuidado com movimentos que começam a surgir. Cada hora uma novidade, nós precisamos tomar cuidado com essas novidades. A palavra de Deus já está estabelecida e ela está em nossas mãos. O que nós precisamos é compreendê-la. Nós não precisamos de novidades a cada momento. Nós precisamos deste alimento que está aqui. Então, naquela igreja, esses movimentos novos que estavam entrando, que estavam trazendo problemas para o culto daquela igreja, eles eram uma mistura das práticas judaicas com a filosofia grega da época, que era conhecida como gnosticismo. O gnosticismo, irmãs, dizia que existia uma espécie de conhecimento secreto, ou uma espécie de conhecimento superior, que era dado somente a algumas pessoas, que nem aos apóstolos tinha sido revelado, e que esse conhecimento, ele auxiliava, trazia para aquela pessoa que adquiria aquele conhecimento a salvação. Isso era o pensamento gnóstico, de um conhecimento secreto, que só alguns possuíam. Sabe aquele relacionamento direto com Deus? Que, eu tenho, mas você não, né? Eu falo com o Senhor fala comigo, eu saio andando por aí, Ele está falando comigo, e só eu consigo isso, então venham a mim, que eu vou interceder e vou ser a mediadora entre Deus e vocês. Esse gnosticismo estava muito enraizado já naquela região, na filosofia grega, e estava entrando na igreja. Outro movimento era o movimento judaizante. O movimento judaizante era aquele movimento que dizia que ainda era necessário que algumas práticas lá do judaísmo fossem ainda cumpridas. E esse movimento judaizante, ele exigia daqueles irmãos que eles não frequentassem algumas festas, que eles comparecessem com algumas atitudes de culto lá do Antigo Testamento. Tudo isso, vocês olham aqui no capítulo 2. No capítulo 2 vem relatando esses movimentos que estavam surgindo na igreja de Colossos. O gnosticismo está lá no versículo 8, e também o legalismo judaizante está no versículo 16 e 17. Outro movimento que estava ali, rondando aquela igreja, era o misticismo. O misticismo você pode verificar aqui no versículo 18 e 19 do capítulo 2. Olha só o que ele fala. Ele fala assim: ninguém faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuando-se sem motivo algum na sua mente carnal. Então o misticismo era uma espécie de espiritualidade bem distorcida. E aqueles homens haviam colocado outro mediador para o qual eles recorriam, que eram os anjos. Então, a igreja de Colossos estava começando a praticar esse misticismo e essas visões. E outra prática era o ascetismo. O que é ascetismo? É quando você deixa de fazer algo que é legítimo, porque você acha que, deixando de fazer isso, você vai alcançar um nível de espiritualidade mais elevado do que outra pessoa. Então, isso se chama ascetismo. Olha aqui no versículo 20 até 23, que diz assim: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos deste mundo, por quê? Como se vivesseis nesse mundo, vocês se sujeitam às tais ordenanças. Não manuseis isto, não prove aquilo, não toque naquele outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens.
Pois que todas essas coisas com o uso se detêm. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então, aquelas pessoas pareciam pessoas mais espirituais, porque deixavam de fazer algumas coisas, mas, na verdade, aquilo era um culto de si mesmo, e não tinha valor nenhum contra a mortificação da carne, que é isso que significa aqui a sensualidade. Então, todos esses movimentos estavam todos misturados e entrando ali na igreja de Colossos e entrando no culto que os colossenses estavam pretendendo prestar ao Senhor. E agora a gente consegue entender a preocupação de Epáfras, que fez com que ele saísse lá de Colossos e fosse até Roma procurar o apóstolo Paulo para ajudá-lo. E também faz a gente entender por que o apóstolo Paulo teve que escrever então essa carta para os colossenses. Uma carta na qual ele exorta os colossenses, olha lá no capítulo 2, versículo 8, cuidado que ninguém vos engane. Ele exorta os colossenses a tomarem cuidado, que ninguém enganasse os colossenses, que ninguém viesse enredar os colossenses. E o que é enredar, irmãs? É pegar na rede. Sabe aquele peixinho que está nadando lá no laguinho, vem o pescador e joga, e ó, quando ele vê, o peixinho já está na rede, já era. Virou comida, vai ser frito. É isso que ele fala. Cuidado para vocês não se deixarem enredar por essas vãs filosofias, por esses raciocínios falazes. Então Paulo estava extremamente preocupado com essa heresia que estava entrando ali na cidade de Colossos. E esse trecho que nós lemos agora no começo, que é o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7, para aquelas que estão chegando agora, ele mostra Paulo dando aos colossenses pelo menos 3 armas contra a idolatria. Porque, irmãs, quando nós achamos que algo que não é Cristo pode ser um mediador entre nós e Deus, isso é idolatria. Quando nós achamos que uma prática minha de deixar de fazer algo e fazer outra coisa, ou fazer aquilo, um ascetismo, pode fazer com que eu alcance algum favor de Deus, isso é idolatria. Quando eu acho que eu tenho um conhecimento secreto, que não foi dado aos apóstolos, que não são os fundamentos bíblicos, e que só eu detenho esse conhecimento, e que agora eu sou a apostila, eu sou a apóstola, que é a única que pode falar para você desse conhecimento, isso é idolatria. Quando eu olho para essas coisas aqui da Bíblia, essas práticas judaizantes, que tinham que imolar cordeiro, que não podia andar no sábado, tantas coisas lá da lei judaica que eram sombras de Cristo. Isso é idolatria. Então Paulo estava preocupado, e nesse trechinho aqui, a gente vê então, pelo menos 3 armas para nós lutarmos contra a idolatria. Então vamos ler de novo, agora com atenção para essas 3 armas que nós vamos pegar com o apóstolo Paulo e nos armar com ela para que nós possamos lutar contra a idolatria. A primeira arma está logo no comecinho, ele diz assim: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós. Que luta era essa, irmãs? Será que o apóstolo Paulo, lá na prisão de Roma, né? A gente vê que prisão domiciliar não é algo aqui, só aqui do Brasil, hein? Fia lá em Roma também. Será que o apóstolo Paulo, lá na prisão em Roma, ele estava praticando boxe? Não, né, irmãs? Essa luta que ele fala aqui é a oração. É a prática da oração. Quão grande luta venho mantendo por vós. E com esse trechinho aqui, de quão grande luta venho mantendo por vós, nós podemos tirar alguns aprendizados sobre a oração, aqui desse texto. O primeiro aprendizado que eu queria que vocês observassem, é que Paulo, antes
de escrever essa carta e exortar os colossenses, antes de escrever essa carta e instruir os colossenses, ele já vinha orando pelos colossenses. Mesmo antes de instruí-los, mesmo antes de exortá-los. Ele já estava em oração por esses colossenses. E era essa oração, não era aquela oração assim rapidinha, que você ora um dia, depois não ora mais. Senhor, eu vou falar com os colossenses, então me abençoa. Em nome de Jesus, amém. Não. Era uma oração constante, porque ele diz, venho mantendo. Então era algo que era constante na vida de Paulo. Essa constância na oração, que ele vinha mantendo, mesmo antes de conhecer aqueles homens pessoalmente. Paulo não conhecia os colossenses pessoalmente. Ele fala isso ali no versículo 1, ele fala assim, por vocês e pelos laodicenses, os quais não me viram face a face. E ele já orava por aquelas pessoas. E ele orava desde quando por elas? Ele orava desde o dia que Epáfras foi lá e contou para ele dos colossenses. Olha lá no capítulo 1. No capítulo 1, no versículo 4, ele diz assim, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes um para com os outros, mas no versículo 3 ele fala assim, nós oramos por vós. Então, desde quando Paulo soube que os colossenses haviam se convertido, com o relatório de Epáfras, que você pode olhar ali no versículo 9, diz assim, por essa razão nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Desde que ele ouviu Epáfras falando. Então, a gente não sabe exatamente quanto tempo foi isso. Do dia que ele ouviu para o dia que ele escreveu a carta. Mas o que nós sabemos é que Paulo estava mantendo uma constante oração em favor dos colossenses. E essa oração, irmãs, era um trabalho duro. Porque a palavra que ele usa aqui para luta, no grego, é uma palavra que é traduzida para nós como agonia, como angústia. Então, essa luta é uma luta agonizante. O apóstolo Paulo, ele orava e agonizava pelos colossenses. Olha que coisa. Ele sentia, o desejo dele trazia para ele esse sentimento para que Deus fizesse uma obra na vida dos colossenses. Era um trabalho árduo, irmãs. E a oração, irmãs, ela é um trabalho árduo. A oração, ela é o trabalho de quem se preocupa com o próximo. Isso é oração. Então, às vezes a gente fala assim, olha, você pode só orar por mim? Né? Não, não é só orar por mim. Orar é um trabalho árduo. É um trabalho que, através dele, nós, espiritualmente, nos fazemos presente nas aflições do outro. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 5 do capítulo 2. Ele diz assim, olha só. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem. Então Paulo estava distante, mas através da oração, ele estava se fazendo presente nos problemas daqueles colossenses. Irmãs, quando nós olhamos assim para o que Deus fez através dessas orações do apóstolo Paulo naquela igreja, nós devemos pensar como nós temos orado. E como nós temos levado a Deus as questões das nossas vidas, que são aquelas questões que são os nossos objetos de desejo, que a gente falou aqui no começo. Como tem sido a nossa oração? Constante, um trabalho árduo. Eu penso que o apóstolo Paulo, se tivesse num grupo do WhatsApp, e a gente pedisse oração para ele, ele não ia só colocar a mãozinha lá, né? E a gente pede oração em grupo de WhatsApp de igreja, todo mundo aqui deve ter grupo de WhatsApp das mulheres, né? Você pede oração, aí vai levantando as mãozinhas, né? Fica umas 500 mãozinhas assim, né? Mas eu acredito que o apóstolo Paulo, se tivesse no grupo de WhatsApp, talvez não tivesse tempo dele botar a mãozinha. Porque eu acho que ele ia lá gemer em favor de nós. E nós precisamos aprender com essa prática do apóstolo Paulo. Mas a segunda coisa que eu quero observar aqui é que
o objeto de oração do apóstolo Paulo, aquilo que motivava o coração dele, eu não estou dizendo aqui o que ele estava pedindo, mas o que motivava o apóstolo Paulo a pedir, era, primeiro, ações de graças por aquilo que Deus já tinha feito por o povo de Colossenses. E a gente pode ver isso no capítulo 1, versículo 3, no capítulo 1, no versículo 12, e também no capítulo 4, versículo 2. Ele sempre diz que ele rende graças a Deus pelos colossenses. Mas a outra motivação que fazia com que o apóstolo Paulo fosse diante de Deus pela vida dos colossenses, era para que os colossenses pudessem viver de modo digno do Senhor. Para que eles tivessem uma vida de piedade. Segundo o capítulo 1, no versículo 10, que ele fala que ele não cessava de orar por eles, para que eles pudessem viver de modo digno do Senhor. Qual é a nossa motivação para orarmos? E essa motivação para nós orarmos nos leva à segunda arma. A segunda arma contra a idolatria, ela está no capítulo 2, versículo 9, que diz assim, vamos lá. Diz assim, perdão, no capítulo 1, versículo 9, diz assim: por esta razão também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. A segunda arma contra a idolatria, irmãs, é transbordar no conhecimento da vontade de Deus. É a segunda arma contra a idolatria. Esse pedido era pedido de Paulo, era o pedido de Epáfras também. Se você ler a carta toda, você vê que Epáfras também orava pelos colossenses e também pedia que os colossenses crescessem no conhecimento da vontade de Deus. Mas por que é tão importante que nós cresçamos no conhecimento da vontade de Deus? Porque muitas vezes nós nos achegamos a Deus para que Deus satisfaça as nossas vontades. Nós colocamos diante dele os nossos desejos. Como se Deus fosse o gênio lá da lâmpada, que você vai lá diante dele e dá uma esfregadinha, né? Faz um carinho e pronto, tem que surgir ali o meu desejo. E nem sempre a vontade de Deus é a nossa vontade. Porque o nosso coração, irmãs, ele quer satisfazer a nós mesmas. Então, nem sempre a minha vontade é uma vontade boa. Nem sempre a minha vontade é uma vontade correta. Mas a vontade de Deus, segundo Romanos, ela é sempre boa, ela é sempre perfeita e ela é sempre agradável. Então é importante, irmãs, que nós saibamos, que nós cresçamos, que nós conheçamos e transbordamos no pleno conhecimento da vontade de Deus. É importante. Porque vai evitar que eu queira satisfazer a mim mesma, os meus próprios desejos. Então, conhecer a vontade de Deus nos protege contra a idolatria. Quando nós conhecemos a vontade de Deus, nós estamos, por ela, firmados, segundo o texto que nós lemos, alicerçados nela, e estamos protegidos contra a idolatria. Por isso que é tão importante que nós cresçamos no conhecimento dessa vontade. Mas, irmãs, há algo interessante para nós enxergarmos a vontade de Deus e tentarmos entender. Às vezes a gente limita a vontade de Deus aos caminhos de Deus. Por exemplo, posso falar assim para vocês, olha, amanhã eu vou vir aqui se Deus quiser. Né? Então, eu falo, se for da vontade de Deus, eu venho. Se não for da vontade de Deus, eu não venho. E às vezes eu não quero vir. E aí eu falo para você assim, que não era da vontade de Deus. Né? Simples assim, já resolvi meu problema, está lá com Deus. Né? Embora isso seja um tanto quanto verdade, Deus traça os nossos caminhos, é verdade. Mas a vontade de Deus, ela não se limita aos caminhos nos quais Ele nos coloca. A vontade de Deus, ela está acima, ela está lá na onde Ele quer que nós cheguemos através daquele caminho. Aquele caminho é só um meio pelo qual Deus vai nos fazer chegar lá na vontade dEle.
Então nós não podemos limitar a vontade de Deus aos caminhos aos passos que nós damos, aos caminhos que nós damos. Porque às vezes os caminhos são duros. Às vezes os caminhos são tortuosos. No Salmo 23, o salmista fala, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Ou seja, existem caminhos de vale, de sombra. Existem caminhos difíceis. Então nós não podemos limitar a vontade de Deus aos caminhos. Nós precisamos enxergar além. A vontade de Deus, ela está além dos caminhos. A vontade de Deus está acima disso. E a vontade de Deus, então, irmãs, ela é revelada na palavra dele. E muitas pessoas acham que essa vontade é um mistério. E ela era um mistério mesmo. Mas ela era um mistério que já foi revelado. No texto que nós lemos aqui, no capítulo, deixa eu achar aqui o capítulo, irmãs, capítulo 1, no versículo 26, diz assim, o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus anjos, aos seus santos. Deus, Ele tem uma vontade que ela estava oculta nas gerações passadas, mas que agora Ele manifestou aos seus santos. Quem são os santos do Senhor? Nós, Igreja de Cristo. Continua a leitura aqui, você vai ver. Aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da sua glória, deste mistério entre os gentios, entre nós. Isto é, Cristo em nós. Havia realmente a vontade de Deus, era nos dar pleno conhecimento em Cristo. E essa é a nossa terceira arma, então, contra a idolatria. A primeira arma é a oração. A segunda arma é conhecer a vontade de Deus. E agora a terceira arma é ter pleno conhecimento de Cristo. O que é diferente, irmã Laís, entre a vontade de Deus e o pleno conhecimento de Cristo? A vontade de Deus é que nós tenhamos pleno conhecimento de Cristo. Então a gente precisa entender que os caminhos que Deus vai tomar na nossa vida são para que nós venhamos a ter pleno conhecimento da pessoa de Cristo. Essa é a vontade de Deus. Mas se você olhar para o texto de Colossenses que nós lemos, ele fala isso no capítulo 2, no capítulo 2, versículo 2, diz assim, para que o coração deles seja confortado, vinculado em amor, e que eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Às vezes a gente vai falar de mistério, né? A gente fala mistério, né? Aquele mistério. O mistério de Deus já foi revelado a nós, na pessoa do Filho dele. E a vontade dele é que a gente conheça o Filho dele. E mais, irmãs, mais do que isso, voltando aqui para o capítulo 1, para o versículo que nós lemos aqui, o versículo 27, ele fala, Cristo em vós. Não basta que nós conheçamos a Cristo, a vontade de Deus é que nós conheçamos Ele em nós. Cristo em nós. Essa união com Cristo, essa é a vontade de Deus para nós, que nós estejamos unidas com Cristo. É isso que Deus quer para mim e quer para você. E ele fala que em Cristo, no texto do capítulo 2, ele fala que em Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Todos os tesouros. Irmãs, se a gente soltasse o noticiário dessa cidade e falasse que tem um tesouro aqui, escondido e enterrado, com as joias mais preciosas desse planeta, o que viraria dessa cidade? Viraria a Serra Pelada moderna. Homens iam largar a família, a casa, o trabalho, iam vir para cá e se esforçar, cavar com as suas próprias mãos os vários terrenos dessa cidade, procurando o baú de tesouros com as joias mais preciosas. E Cristo é o nosso baú de tesouros. Nele todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E Deus já nos revelou onde está esse tesouro, irmãs.
O que nós estamos esperando? E mais, Deus, Ele quer que nós usemos esse tesouro, porque Ele fala, Cristo em vós. Ele quer que a gente pegue essas joias preciosas e nos adornemos com ela. Essas joias escondidas em Cristo, Deus quer que você use, porque quando você usar e as pessoas olharem para a sua imagem, elas vão ver a imagem de Cristo refletida em você. Nós precisamos compreender que essa é a vontade de Deus para nós. Mais do que casa, mais do que emprego, mais do que família, mais do que cura de doença, a vontade de Deus para nós é Cristo em nós. E Ele é a esperança da glória. Cristo é a nossa esperança nos céus. E irmãs, eu quero dizer uma coisa para vocês. Se nós não desejarmos a Cristo, é melhor nós nem queremos ir para o céu. Porque o céu sem Cristo é qualquer outra coisa, menos céu. Céu é onde Cristo está. Céu é onde a gente vai estar plenamente ligada a Ele, alimentadas dEle. E se nós não desejamos Cristo, para que nós queremos ir para o céu? Para andar em ruas de ouro? Não é isso que é o céu. Cristo é o céu. E é dele que nós precisamos. E quando nós estamos unidas a Ele, que os teólogos chamam de união mística, quando nós estamos unidas a Ele, nós estamos enxertadas em Cristo. Nós somos enxertadas por Deus. O capítulo 1, no versículo 13, fala que Deus nos libertou do império das trevas e nos transformou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos em um lugar, Deus foi lá e pegou a gente de lá e enxertou a gente em Cristo, na videira verdadeira. E da videira verdadeira, nós vamos tirar o nosso alimento e vamos frutificar. Essa é a verdadeira piedade. Não o culto aos anjos. Não aquele conhecimento secreto, não as práticas ascéticas, mas a verdadeira piedade está em Cristo em nós. Irmãs, quando nós tomarmos essas 3 armas que não dá para usar separadamente, essas 3 armas elas têm que ser usadas em conjunto, a oração, o conhecimento da vontade de Deus e crescer no conhecimento da pessoa de Cristo. Aliás, a gente não tem tempo para fazer aqui agora, mas o que o apóstolo Paulo faz aqui em Colossenses, no capítulo 3, no capítulo 1, é descrever a pessoa de Cristo. Descrever a obra de Cristo, porque ele lembra aos Colossenses, ele diz assim, vocês, Colossenses, precisam se lembrar do evangelho que vocês ouviram, de Cristo. Ele é sobre todas as coisas, Ele é o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, quer trono, quer principados, quer potestades. Tudo foi feito por meio dele e para ele. O apóstolo Paulo descreve para os colossenses a pessoa de Cristo. Porque nós precisamos conhecê-lo. Nós necessitamos dessa fonte. É isso que nós temos que buscar. Irmãs, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses nos exorta. E ela nos diz que é um ciclo, não é algo estático. Eu não conheço a Cristo, já entendi quem é Cristo, não preciso mais, então tá bom, já cheguei, agora já estou na estatura de varoa perfeita, né? Não preciso mais de conhecer Cristo. Não! No versículo 7 diz que nós vamos crescendo em ações de graça. Então é um crescimento constante até a volta de Jesus. É todo dia. Nós precisamos desse conhecimento dia a dia. Precisamos da oração dia a dia. Precisamos buscar a vontade de Deus dia a dia. É um ciclo até a volta de Cristo. Irmãs, sabe a Helena? Algumas não sabem. A Helena é uma jovem que eu estava contando aqui no começo da palavra. A jovem que estava aflita. Aquela jovem Helena, ela cresceu, né? Amadureceu um pouquinho. E um dia um Epáfras foi até Helena e anunciou o evangelho para Helena. E a Helena creu no Senhor Jesus. E a Helena
passou a servir a Cristo. E ela montou uma família, né? Instituiu uma família, se casou, teve filhos. E um dia eu estava conversando com a Helena, um tempo atrás, falando com ela, acho que tipo aqui, ó, face a face, diferente do apóstolo Paulo que não via face a face, eu via a Helena face a face. E conversei com a Helena, a gente estava falando justamente sobre esse texto. E ela reconheceu que naquela época lá, ela era uma jovem insensata, mas pudera. A Helena não era crente quando ela visitou aquele médico. E eu perguntei, Helena, mas e agora? E agora, como você está? E ela me disse, Laíse, eu reconheço que ainda crente, como os colossenses, muitas vezes eu deixo de entender a vontade de Deus. Que muitas vezes eu fico enredada nas filosofias, nos pensamentos, nos meus desejos. Eu reconheço, Laíse, que eu preciso da graça de Deus para crescer no conhecimento dEle. Eu realmente, muitas vezes, mesmo crente, eu faço como os colossenses, eu cometo idolatrias. E eu falei, Helena, não é só você. Todas nós. Nós precisamos lutar contra a idolatria dia a dia. E a Helena, ela está aqui essa tarde. E eu vou pedir para a Helena levantar a mão. Se ela não ficar intimidada. Muito prazer, irmãs. Eu sou Laíse Helena Oliveira. E eu, irmãs, estou com vocês. Como vocês, eu preciso crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Como vocês, eu preciso desse Cristo, das orações. Como vocês, eu preciso dessas armas, para que nós juntas, irmãs, juntas, possamos caminhar nessa vida, nessa peregrinação, lutando contra a idolatria, para que o nome desse Deus, que está acima de todos os deuses, seja exaltado na sua e na minha vida. Nós precisamos de Cristo, irmãs. Que Deus as abençoe. Vamos orar, irmãs? Senhor, como muitas vezes nossos corações tão enganosos, tão envolvidos pelas filosofias deste mundo, se deixam enredar, Senhor Deus, por tantas práticas que não glorificam a Ti. Nós carecemos, Senhor Deus, de Ti. Nos dá a saber a Tua vontade para nós, Senhor. Nos dá o pleno conhecimento do Teu Filho revelado na Tua palavra. Abra os nossos olhos através do Teu Santo Espírito. Nos ajude a estarmos enraizadas em Ti, Senhor Deus, edificadas no Teu Filho Jesus Cristo, para que possamos dar frutos, frutos que glorifiquem o nome do Senhor. É a nossa oração em Cristo. Amém. Obrigada, irmãs. Deus as abençoe.